Meus irmãos, a conexão caiu aqui, não sei o que foi que deu, mas ela deu uma trégua aqui, ela caiu. Ô glória, cadê os irmãos que estão nos acompanhando aí? Ela deu uma queda aqui a internet. Glória a Deus. Amém, glória a Deus, os irmãos estão voltando aí. Deu uma queda aqui na internet, irmãos, então vamos dar continuidade aqui, entrando aí em nome de Jesus, porque o Senhor, Ele é bom. Glória a Deus. Amém, Deus abençoe. Amém, Gildo. Vigia, estão vigiando, irmão, mas aqui parou. Vamos voltar aí, vamos voltar e dar continuidade aqui à palavra em que estávamos transmitindo, em nome de Jesus. Vai compartilhando, vai curtindo aí esse vídeo, que Deus, Ele tem uma palavra para a tua vida, e vamos transmitir aquilo em que o Senhor colocou nessa noite em nosso coração, para que você possa sentir e ouvir a voz de Deus que estou transmitindo para a tua vida, sendo um canal de Deus para a tua vida. Então vamos aí retornar a nossa live, convidando novamente aos irmãos para entrares aí em nome de Jesus. Aí a nossa irmã Joyce, Ozenir, nossa irmã Ena, Deus abençoe. E vamos lá, deixa os irmãos entrarem mais aí, para que a gente possa estar transmitindo a palavra do Senhor ao coração de cada um dos irmãos. Amém? Glória a Deus. Então vamos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, porque o Senhor, Ele é a nossa alegria, a nossa esperança e o nosso maior refúgio é Deus. Deus acima de todas as coisas. Deus acima de qualquer situação. Está aí nossa irmã Midian, Deus abençoe. Vamos lá. Deixa alguns irmãos entrarem mais aí para a gente fazermos a leitura da palavra do Senhor, que Deus nessa noite tem uma palavra para o teu coração. Enquanto os irmãos ainda estão entrando, eu quero avisar aos irmãos em que o nosso canal do YouTube está quase pronto, mediante a dinâmica da juventude aqui da área. Louvamos e agradecemos a todos os irmãos que têm se empenhado nessa grande missão, que nós iremos daqui a uns dias. Amém, Daniel Costa, Deus abençoe, companheiro, presbítero da igreja, tu és uma bênção. Então, nós daqui a alguns dias iremos fazer a nossa transmissão pelo nosso canal do YouTube. Então, se você ainda que não se inscreveu, então se inscreve lá no nosso canal do YouTube, para que possa acompanharmos juntos ali nesse canal, para abranger e ter o maior número de pessoas para assistir a nossas lives. Amém? A nossa irmã Laureci, que acabou de entrar, Deus abençoe. Amém, irmã Laureci. A nossa irmã Edilene. Amém, companheiro. Deus abençoe, Daniel. Vamos lá. Amém, irmã Léa. Os irmãos estão retornando, porque caiu, houve a conexão que caiu. Então vamos lá, adorar a Deus. Tá bom? Amém. Marcelo José, Deus abençoe. Glória a Deus, a nossa irmã Ana Gorete, que já está de volta aí, conectada conosco em nome de Jesus. A nossa irmã Santana, glória a Deus, é bênção do céu. Amém, irmã Lareci. Jesus é bom, Jesus é a nossa alegria. O mundo pode estar no desabor, o mundo pode estar no maior desespero, mas aquele que confia no Senhor, Ele renovará as suas forças a cada dia. Ele renovará a tua vida sobre todas as circunstâncias dela. O Senhor é o teu renovo, o Senhor é a tua esperança e a tua alegria. A nossa maior razão, irmãos,
a nossa maior razão de estarmos de cabeça erguida, adorando a Deus, é porque o Senhor Ele é bom. Porque o Senhor é a nossa fortaleza. Amém, Natanael? Deus abençoe. A assinatura de Deus ninguém apaga. Isso é uma grande verdade. Ninguém apaga. Amém, Midian? Deus abençoe. Ninguém apaga a assinatura de Deus. Aquilo que Deus assina, aquilo que Deus escreve, não existe homem algum que possa invalidar, que possa tentar ou querer apagar aquilo em que Deus escreveu a minha e a tua história. Ninguém apaga. É Deus. É Deus que cuida. É Deus que faz. É Deus que opera. É Deus que realiza. É Deus que executa. É Deus que faz o que nós não podemos fazer. É o Senhor dos Exércitos que está acima de todas as coisas. Amém, Cláudio? Cláudio Costa, nosso amigo. Deus abençoe. É Deus, Cláudio, que está no controle da nossa vida. É Deus que guarda a nossa entrada, a nossa saída. É Deus que nos cerca, como já dizia o salmista Davi. Senhor, tu me cerca, tu me sondas e me conheces. Tu conheces, Senhor, o meu deitar, tu conheces o meu levantar. Tu sabe, Deus, antes que saia uma palavra dos meus lábios, tu já conheces todas as coisas. Então, o salmista estava expressando, dizendo que Deus conhecia ele de uma maneira poderosa. Porque de fato Deus é quem nos conhece. Muitas vezes as pessoas olham para nós, às vezes julgam pela aparência, mesmo sem conhecer, mas às vezes a gente já julga alguém pela aparência. Mas o importante, irmãos, é que Deus ele conhece a nossa vida. Deus ele conhece a mim, conhece a você e sabe a nossa história, porque a nossa história está nas mãos de Deus. A nossa história foi escrita por Deus. E sendo assim escrita por Deus, é bênção. E a gente só temos que agradecer a Ele pela sua bondade. E no versículo do Salmo de número 12, ele diz assim, o salmista, ele já expressa dessa forma: pois o Senhor, Ele me faz tão bem. Essa palavra, eu gosto sempre de frisar esse verso, em que o salmista começa a expressar que o Senhor me faz tão bem. Ele estava dizendo de uma forma que ele faz muito bem, que o Senhor ele traz para a sua vida. O salmista dizendo: olha, Senhor, tu me faz tão bem. Ele estava dizendo: porque tu me completa, porque tu me cerca, porque tu me conhece, tu conhece a minha vida, tu conhece, Deus, tudo sobre mim, tu sabe tudo. A minha vida, Deus, está na palma das tuas mãos. A minha vida, Senhor, está contigo. A minha vida está diante de ti. A minha vida que eu entreguei a ti, Senhor, tu conhece a todas as coisas, tu sabe de tudo. Então o salmista estava expressando, dizendo a Deus que Deus conhecia, que Deus fazia ele muito bem, porque é o Senhor, de fato é o Senhor que nos faz bem. E por ele nos fazer tão bem, é que ele nos faz ser vencedores. É que ele nos faz ser pessoas completas, pessoas que têm a presença de Deus. E eu quero, nessa noite, trazer ao teu coração a palavra de Deus que fala sobre a intimidade com Deus, a intimidade com o Senhor. Amém, Natanael? Deus abençoe. A nossa irmã Josi, Deus abençoe aí a cada um de vocês. Nosso irmão Elton Silva, glória a Deus. Vamos lá adorar ao Senhor em todo o tempo da nossa vida. Adorar a Deus acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. Então, adorar ao Senhor acima de tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém? Convidando aí os irmãos da área do Congrua. Ainda falta muitas pessoas entrar. Estou vendo aqui algumas como é que eu digo? Como é que eu utilizo a palavra? Okay. De grupos. Compartilhamento de grupos. Já estou vendo aqui vídeo, né? Várias salas de vídeo que já está tendo aí. Deus abençoe. Estou vendo aqui que está aparecendo para nós. Glória a Deus. Então, deixa-me fazer nesse momento uma leitura para que a gente tome por base nessa noite sobre a nossa mensagem que queremos assim transmitir ao teu coração, tá bom? Então, pega a tua Bíblia para nós lermos no Evangelho escrito por João,
no capítulo de número 13 e o verso de número 22, em que diz assim a palavra do Senhor. Amém, Gilberto? Glória a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor. Escuta aí o que Deus tem para falar com a nossa vida. Amém, irmã Miriam? Miriam Trajano aqui do sítio do Líria. Deus abençoe. Então os discípulos olharam um para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava chegando a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E a esse fez Simão Pedro sinal, dizendo: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Glória a Deus. Somente esse versículo para que a gente tome nessa noite como base. O versículo que a gente tome sobre base nessa noite, para que possamos transmitir uma palavra de Deus para a tua vida. Então, ouve nessa noite aquilo em que Deus ele tem para falar ao teu coração. Meus amados irmãos, João escreveu este livro e no seu relato, no capítulo de número 13 e a partir do versículo de número 21, ele vem falar sobre um momento. Amém, Maria Teixeira, Deus abençoe. Ele vem falar de um momento acerca de que Jesus ele fez um pronunciamento. Jesus em muitas ocasiões ele tratou com os discípulos e com todos aqueles que ele seguia. Jesus sempre ele tratou de uma forma carinhosa. Jesus ele sempre tratou de uma forma trazendo o povo para perto de si. Jesus ele sempre procurou meios para que o pessoal, o povo, viesse estar perto com ele, ou estar perto dele, melhor dizer. Então, Jesus ele sempre teve a preocupação de trazer ao povo, o sentimento de que é importante demais, o sentimento da importância de poder estar perto de Jesus. Jesus sempre ele tratou com seus discípulos, trazendo ao entendimento que eles necessitavam para estar perto de Jesus. Irmãos, a intimidade com Jesus, a intimidade com o Senhor, ele estar aberta para todos. A intimidade de estar com o Senhor, ele estar aberta com todos. Mas nem todos se aproximam de Jesus para estar íntimo. Nem todos procuram a Jesus para ter intimidade. A intimidade, ela não cai de paraquedas. A intimidade não é um acesso restrito. A intimidade com o Senhor é um acesso aberto, livre, mas é para quem quer, para quem busca, para quem espera e para quem confia. A intimidade com o Senhor, ela vem de fato do interesse e da responsabilidade nossa como seres humanos. Mesmo sendo nós cheios de falhas, cheios de fraquezas, cheio de imperfeição, cheio de tantas coisas, mas o Senhor, ele tem para com a nossa vida uma palavra, um efeito diferenciado. Ele tem para a nossa vida um tratamento de compromisso, de intimidade para conosco. A gente observando o texto, a gente vai entender que João ele fazia um grande diferencial entre os demais discípulos. João fazia o grande diferencial entre os discípulos. João estava procurando sempre estar perto de Jesus. E um momento em que nós lemos o versículo do número 23, 24, a gente começa a entender que Jesus, onde Jesus estava, João estava pertinho dele. E João ele tinha uma forma muito carinhosa com Jesus,
que ele sempre, em situações de pregações, tanto nas sinagogas, tanto no barco de Pedro, tanto em tantos outros lugares em que Jesus andava na Galileia, na Judéia, em Samaria, Pedro, ele não era bobo, ele era inteligente. João aproveitava sempre o momento de estar pertinho de Jesus. Só que, de fato, nós sempre procuramos estar perto de Jesus. Mas existe outra situação de intimidade que traz no texto daqui, é que João ele fazia uma diferença a mais. Observamos, irmãos, que a Bíblia diz que quando Jesus ele reuniu os discípulos e começou a frisar algo importante, o frisamento em que Jesus ele trouxe aos discípulos foi: olha, um de vós há de me trair. E quando Jesus ele libera essa palavra, trouxe para os discípulos e que ali estavam uma preocupação muito grande. E começaram entre eles a indagar e perguntar um ao outro: quem será? Será que sou eu? Será que é fulano? Será que é ele? Será que é aquele? E começaram aquele tumulto perguntando quem seria. Só que Pedro, olhando para João, que João estava ao lado de Jesus, e além de estar ao lado, a Bíblia diz que João estava com a cabeça deitada, inclinada ao peito de Jesus. Irmãos, estar com a cabeça sobre o peito de Jesus não é para todo mundo. Estar com a cabeça ao peito, ao coração, ao miocárdio de Jesus não é para todo mundo, embora que o acesso, o livre acesso, estar aberto para todos, mas são poucos que procuram a grande verdade de ter intimidade com o céu. São poucos que procuram ao Senhor dentro da sua intimidade para ser um crente diferente. São poucos que procuram a intimidade com o Senhor para fazer a diferença. Procurar a intimidade com o Senhor não é querer ser melhor de que ninguém, não. É querer ser santo, separado, é querer fazer a diferença, é querer estar diante do Senhor em santificação. Queridos, aqueles que buscam a santidade, aqueles que buscam a presença, que buscam a intimidade com o Senhor, eles não se embaraçam com as coisas dessa vida. Aquele que tem um propósito na sua vida, no coração, de estar buscando a presença de Jesus, de estar junto com Jesus, ele tem a preocupação com a sua própria vida. Ele tem no seu coração, na sua mente, a preocupação de aonde ele estiver, aonde ele for, aonde ele ir, ele está ciente de que Jesus estará ao seu lado e de que Jesus está com ele. Quem tem princípio de intimidade, quem tem princípio que busca intimidade, não se preocupa com as coisas alheias desse mundo. Quem tem os princípios de buscar a intimidade com o Senhor, eles não se preocupam com os demais. Eles não se preocupam com as pessoas, ele se preocupa com a sua vida, de ter intimidade com o Senhor. Então escuta só, deixa eu te falar uma coisa do céu para a tua vida. Enquanto aquele que tem a preocupação de ter e de preservar e conservar a sua intimidade com o Senhor, então aonde ele for, aonde ele estiver, não necessita, não precisa de se preocupar com quem esteja por perto me olhando, com que estejam de longe me olhando, com os que estejam me observando,
Se eu vou ali, mas ali está um obreiro, pode ser que ele me veja. Eu vou ali, mas pode ser que o meu dirigente veja. Eu vou em tal lugar, mas pode acontecer do pastor ver, fulano ver, Beltrano ver. Existe uma preocupação. A preocupação maior é saber que em qualquer ambiente, em qualquer lugar que estejamos, o Senhor, Ele está conosco acima de todas as coisas. A preocupação maior que nós precisamos entender é que o nosso Deus, Ele está olhando para nós e está conosco em qualquer ambiente que a gente entre, em que a gente esteja. Então pouco importa se alguém esteja olhando ou não, pouco importa se alguém vai ver ou não, porque quem tem intimidade com Deus não precisa se preocupar com o pensamento de A, de B ou de C, porque a maior preocupação dele é agradar aquele que o alistou e que chamou, em que chamou para perto. Escuta só, Jesus ele não chamou somente nós para perto, ele chamou a gente para algo mais. Olha para João. João, ele era o discípulo amado de Jesus, o discípulo amado, o discípulo que o Senhor Jesus estava cuidando, o Senhor Jesus estava tratando, o Senhor Jesus estava ali querendo demonstrar e dizer para os demais, dizendo: olha, eu quero que vocês sejam ou procurem ser dessa maneira. Não é somente o fato de estar perto, mas é o fato de ter intimidade com o Senhor, porque somente quem alcança o coração de Jesus, somente quem alcança colocar a sua cabeça sobre o peito de Jesus, em cima do miocárdio dele, é aquele que tem a preocupação de procurar ser santo, de procurar ser separado, de procurar ser um adorador, de procurar realmente ser fiel a Deus acima de todas as coisas, independentemente do que venha, independentemente do que quem esteja olhando ou do que esteja observando, mas tem o propósito de ter intimidade com ele. Intimidade não é para muitos, intimidade são para poucos. Intimidade com Jesus, irmãos, é para poucos. É muito glorioso quando a gente vê o Senhor usando seus vasos, profecia, em vários idiomas, revelação, visão. Aleluia, é tão glorioso, irmãos, é tão glorioso. E eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite. O Senhor, Ele tem muito mais para fazer sobre a nossa vida. O Senhor, Ele tem muito mais para fazer nesses últimos dias sobre a igreja aqui na terra. O Senhor, Ele tem muito mais para que possamos fazer sobre a nossa vida, para buscar intimidade com o Senhor. Porque aquele que busca intimidade com o Senhor, ele não se preocupa com as coisas desse mundo. Aquele que busca intimidade com o Senhor, ele busca sabendo que o Senhor é Deus. Aquele que busca intimidade com o Senhor, para ter a intimidade com Ele, como o João tinha, colocou a sua cabeça ao peito de Jesus. O Pedro disse: olha João, pergunta a ele. Quando Pedro começa a dizer a João, Pedro, ele poderia, irmãos, no momento ali, ele poderia dizer ao próprio Jesus, ele poderia dizer: mestre, quem é que vai te trair? Mestre, quem é esse? Quem é o traidor? Mestre, me diz aí para que a gente possa tomar alguma atitude aqui. Irmão, Jesus ele não veio para julgar. Jesus ele não veio para condenar. Jesus ele não veio para criar tumulto. Jesus ele não veio para criar confusão. Imagina comigo nesse momento, se Jesus naquele momento tivesse dito: olha, quem vai... Amém, Pedro? Amém, Vitor? Quem vai trair é Judas. Imagina se Jesus tivesse se pronunciado dessa forma. Observa o que aconteceria com Judas. Imagina naquele momento a atitude de Pedro. Um homem valente, um homem brabo, um homem que qualquer situação explosivo puxava a sua espada, como fez com o soldado de Malcolm, e fazia e acontecia, ia tomar uma satisfação.
Pedro iria tomar uma satisfação para tomar as dores de Jesus. Mas Jesus não precisava que ninguém tomasse as suas dores. Jesus ele queria dar uma lição ali naquele momento. Jesus estava ali ensinando, porque a preocupação de Jesus era trazer o entendimento, era trazer para que todos ali, para que tivesse o sentimento, a sensibilidade de ter intimidade e de saber entender do que Jesus queria falar. Muitas vezes nós erramos, nós falhamos por não parar para procurar entender aquilo que Jesus ele quer sobre a nossa vida. Quando trazemos uma mensagem doutrinária acerca de santificação, existem algumas barreiras, existem algumas resistência que a gente encontra quando trazemos uma mensagem doutrinária acerca de conserto, acerca de uma preparação na vida, acerca de uma advertência para ter o cuidado sobre a sua vida, para se santificar, para ser separado, como disse lá o próprio Jesus, que tenhamos a intimidade, que tenhamos a santificação, porque sem ela nós não veremos a Deus. E é necessário demais. E quando a gente procura, irmão, nesses últimos dias que estamos vivendo, quando a gente procura trazer a mensagem, uma mensagem sólida acerca da santificação, uma mensagem acerca da doutrinária, acerca de um preparo para uma vida reta, íntegra, diante de Deus, a gente encontra resistência. Mas quando nós falamos ou pregamos algumas situações para dizer a alguém, olha, recebe vitória, olha, recebe aí um carro novo, olha aí, recebe um evangelho de prosperidade. Quando se prega o evangelho de prosperidade, as coisas, os cultos, os templos enchem, as coisas são diferentes, porque alguém muitas vezes vai para o templo ou vai para ambientes onde se prega prosperidade. Amados irmãos, a Bíblia diz o seguinte, olha, aqui na terra teremos 100 vezes mais, e por fim a vida eterna. Quem tem Jesus, irmãos, tem tudo. Quem tem Jesus na vida tem tudo. Quem tem Jesus sobre a sua vida e tem aproximação, intimidade com Ele, não se preocupa com as coisas desse mundo, não se preocupa com situações, mas tem o seu princípio de ter o entendimento para servir, para adorar a Deus, para ir ao templo, para ouvir uma mensagem doutrinária acerca de salvação, acerca de um prumo, de um nível, de uma correção, porque é o que nós precisamos, irmãos, é o que nós necessitamos. É o que nós necessitamos, é de correção do céu, é coisa boa. A Bíblia diz que ele repreende e corrige e castiga todo aquele que ele ama. Então, existem momentos na vida que não é necessário, não é sempre preciso tentar mexer com o emocional da igreja, mexer com o sentimento da igreja, dizendo situações para encher o ego, para que os irmãos entrem numa dimensão e comecem a respirar e dizer, Deus vai me dar isso, Deus vai me dar aquilo. De fato, irmão, Deus ele dá até mais daquilo que a gente pensa e pede. Deus ele nos dá muito mais daquilo que a gente pode imaginar. Deus ele dá muito mais do que eu e você pedimos, porque Ele é Deus, Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, Ele manda no céu, manda na terra, manda no mar, manda nos ares. A Bíblia diz que as estrelas Ele chama pelo seu nome e elas obedecem. Uma coisa importante que eu estava lendo esses dias, no Salmo, a Bíblia diz o seguinte, em que um raio, escuta só, um raio, quando ele vem cair aqui sobre a nossa terra, ele faz continência diante de Deus e pergunta a Deus aonde é que ele pode cair. Imagina a grandeza de Deus, irmãos. Imagina o poderio do Deus que você serve. Imagina o seu poder, a sua glória, a soberania que Ele tem, que Ele é, que Ele faz.
Então, vamos entender que precisamos procurar e estar com intimidade com o Senhor, porque sem ela, irmãos, sem ela a gente não sente a presença dele. Estar perto do Senhor. Muita gente estão perto. Muita gente estão perto de Jesus. Mas vamos procurar intimidade com ele. Meu santo, minha santa, procure intimidade com Jesus. Procure intimidade com o Senhor. Ele procura os fiéis. Ele procura aqueles que têm compromisso com ele. Ele procura aqueles que de fato buscam a sua face. Ele procura aqueles que de fato têm o seu coração aberto, têm o seu coração voltado para o Senhor, têm o seu coração íntegro, sincero diante do Senhor. Imagina naquele momento quando Pedro diz, João, pergunta para ele, João. Pedro poderia, irmão, perguntar. Pedro poderia perguntar diretamente a Jesus, que estava ali na mesa. A Bíblia diz que naquele momento, se Jesus tivesse dito, imagina a confusão que seria. O discípulo iria tomar satisfação. O discípulo queria tomar as suas medidas. Mas Jesus, ele veio para ser pacificador. Jesus, ele veio para dar oportunidade. Jesus, ele veio para dar esperança. Jesus, ele veio para que o homem, ele se arrependa, para que o homem, ele reflita, para que o homem observe que necessita de Jesus, que necessita da intimidade com Jesus. Então, Jesus disse não. Aí Pedro começa a insistir. Vai, João, pergunta para ele, João. Ele é teu amigo, ele gosta tanto de tu, pergunta para ele. Se eu for perguntar, ele não vai me dizer. Então, pergunta aí. Aí João pergunta, aí João coloca a sua cabeça ao peito de Jesus. E quando João coloca a cabeça ao peito de Jesus, Jesus olha para João. Ô glória! Amém, irmã Rosa? E quando, irmã Rosa, João coloca a cabeça ao peito de Jesus, aí João faz assim, bem baixinho, sabe, irmã Rosa? João pergunta para Jesus assim, Senhor, mestre, ou rabi, ou raboni, me diz aí, quem é que vai te trair? Aí Jesus olha para João, fica em silêncio, não diz nada. Jesus começa a trazer a palavra, começa a falar naquele momento. E João aqui, ó, coladinho ao peito do mestre. João coladinho ao peito de Jesus. E João começa a dizer, Senhor, me diz aí, quem é? Diz só para mim, ninguém está escutando, ninguém está ouvindo, somente eu estou pertinho de ti aqui. Eu estou com a minha cabeça aqui no teu peito. Jesus disse, eu sei, eu estou vendo. Eu estou vendo, João. Aí, mas me diz assim, me diz quem é. Quem é que vai te trair? Irmãos, estamos rodeados de pessoas com boas e más intenções. O nosso Jesus também estava rodeado de pessoas com boas e más intenções com ele. O nosso bom Jesus, o nosso amigo fiel, verdadeiro, naquele momento ele olhou para João e disse, olha João, tu quer saber mesmo, João? Ele disse, eu quero, Senhor, me diz quem é. Aí Jesus olha para João e diz, olha João, aquele a quem eu der um bocado molhado, esse será. Irmãos, havia dentro da tradição judaica algo muito importante no ato de uma celebração, de uma janta, de uma ceia, de uma refeição, além da reverência, além do total reverência que eles tinham no momento que estava sobre a mesa, era um momento como se estivesse diante de um culto. Era um momento como se eles estivessem diante de uma ministração do próprio Jesus pregando na sinagoga, aonde Jesus estivesse. Seria um momento de grande reverência. Então, os judeus levam isso muito a sério. Ao pé da letra, os judeus eles são bastante conservadores. Tivemos lá em Israel, agora no mês de outubro, e pudemos observar alguns detalhes, alguns pontos, e esse foi um dos pontos que eu observei.
que no momento da janta ou do almoço, ou seja qual seja o tipo do horário, eles tinham uma preocupação muito grande, uma reverência enorme. Ninguém fala com ninguém, ninguém conversa com ninguém, ninguém pega celular, ninguém, se alguém chegar lá chamando, ninguém atende ninguém. É um momento único. Eles preservam muito esse momento da liturgia, da refeição. É como se fosse de fato um culto, que de fato é um culto. É um momento ali que eles estão sobre a mesa, ele agradece, faz a sua oração e agradece pelo pão que está sobre a mesa e vão comer em paz. Então, observando esse momento em que Jesus está com os discípulos, aonde João pergunta para ele. Aí Jesus faz uma parábola dizendo: aquele a quem eu dei um bocado molhado. Aí esse bocado molhado em que Jesus se refere é aquele pedaço de pão maior, molhado, uma parte maior, que o anfitrião da casa, que daria para o seu convidado, eu estava dizendo ao convidado: olha, recebe aqui esse bocado molhado. Eu estava dizendo ao convidado: olha, tu és muito importante. A minha alegria é muito grande para que você esteja comigo sobre essa mesa. A minha alegria é muito grande. Esse bocado molhado, eu estava dizendo isso. A minha alegria, o anfitrião dizendo, Jesus dizendo, apenas com ação, Jesus falando: olha, a minha alegria é muito grande para que você permaneça conosco até o final dessa ceia, até o final desse alimento. Permanece aqui conosco. Não te levanta, tu és importante, tu és entre os demais também de grande importância. Então Jesus pega o bocado molhado e dá a Judas. Então ele saiu partindo o pão, molhando e dando aos seus discípulos. E quando chegou na parte de Judas, ele pegou a parte maior, molhou e deu para Judas. Judas, de fato, ele percebeu. Judas, ele sabia, ele entendia a situação das regras, e Judas entendia a situação da honraria em que Jesus estava tratando com ele. Judas sabia o tratamento em que Jesus estava tendo com ele naquele momento, dizendo para ele que ele era de fato importante demais e que precisava estar ali sobre a mesa até o final e que não se levantasse. Meus amados irmãos, a Bíblia diz naquele momento que os discípulos não perceberam. Os discípulos não perceberam a quem deu ou a quem recebeu o bocado molhado, até porque Jesus falou somente para João. E João, sendo amigo de Jesus, João sendo íntimo de Jesus, João guardou segredo. A importância de guardar segredo, a importância de ouvir e saber guardar o segredo é importante demais. Tem pessoas que não conseguem guardar um segredo. Tem pessoas que dá com a língua nos dentes, fala demais e perde a benção. Tem pessoas que falam pelos cotovelos, que não conseguem se conter, não conseguem se controlar. Aí Jesus dizendo o seguinte: olha, João, eu vou dar, agora tu fica quieto. Tu fica quieto somente observando, né? João fica somente atento. João fica somente observando ao que Jesus estava tratando, ao que Jesus estava fazendo. Então, naquele momento em que Jesus, ele diz, com uma ação que ele faz, ele diz a Judas: tu és importante, eu te amo, não te levanta da mesa, permanece na mesa, porque eu tenho um plano, e eu quero intimidade contigo, e eu quero que você esteja comigo. Jesus estava dizendo para Judas todas essas coisas. Irmão, Jesus, ele veio para nós, para nos trazer a clareza, para nos trazer o sentimento sobre a nossa vida, esse sentimento de nós podermos entender que de fato a gente precisa demais do nosso amigo Jesus. A gente precisa buscar a sua intimidade, a gente precisa ser íntimo com ele. E quem é íntimo com ele não se preocupa, não se incomoda com as coisas que estão acontecendo. Quem é íntimo com Jesus, ele não se incomoda com o que os ventos fortes estão balançando. Quem é íntimo com Jesus, ele não se preocupa, irmãos, com nada nessa vida. Ele pode ir, entrar a hora que quiser, ele pode ir ou estar aonde estiver, que ele não tenha preocupação na sua vida, na sua mente, se alguém esteja ali olhando ou lhe vigiando. Ele não tem essa preocupação, porque ele é íntimo com Jesus, e quem é íntimo com Jesus, ele não tem medo de se esconder.
Quem é íntimo com Jesus, ele não tem medo de ficar por trás da parede. Quem é íntimo com Jesus, ele não corre. Ele não corre para se esconder por trás das folhagens. Quem é íntimo com Jesus, ele aproveita o momento, a liberdade de aonde estiver. Sou um cristão, sirvo a Deus do céu. Como naquele momento, no início lá de Gênesis, quando a Bíblia fala sobre Adão, que quando pecou, perdeu a intimidade, o pecado entrou, ele se escondeu entre as folhagens, porque viu que estava nu. O pecado que já tinha entrado em si, ele perdeu o contato, ele perdeu o sentimento, ele perdeu a intimidade. E quando perde a intimidade, se esconde. Quando perde a intimidade, se esconde atrás do pecado. Quando perde a intimidade, se esconde por trás de alguma coisa. Quando perde a intimidade, procura algum local para se esconder. E é um grande perigo. Observa que naquele momento que Adão pecou, que Adão foi para dentro das folhagens, e quando o Senhor desceu, porque o Senhor ele falava com Adão todo final de tarde. Isso chama intimidade. E naquele momento de intimidade que o Senhor tinha com Adão, quando ele percebeu que estava nu, que tinha pecado, que tinha caído, que tinha falhado, aí Deus disse: por que, Adão? Aonde tu estás? Ele disse: meu Senhor, eu ouvi a tua voz soar no jardim, eu temi, eu fiquei com medo. Temer é ficar com medo. Eu fiquei com medo e me escondi, porque vi que estava nu. Aí Deus, conhecendo todas as coisas, Deus pergunta para Adão: Adão, quem te falou que tu estava nu? Quem te disse essa história? Aí ele ficou meio assim e começou a se esconder. Irmãos, quem tem intimidade, ele não se esconde. Só se esconde quem perdeu a intimidade. Só se esconde as pessoas que perderam a intimidade com o céu. Quem perde a intimidade com o céu se esconde por trás de uma Bíblia. Quem perde a intimidade com o céu se esconde às vezes por trás de um paletó. Quem perde a intimidade com o céu se esconde atrás de alguma coisa. Quem perde a intimidade com o céu, cria-se bloqueios, cria-se frustrações, coloca-se diante dele folhagem, coloca diante dele galhos, coloca diante dele alguma barreira, alguma coisa para que ninguém veja. Mas não adianta, meu santo, minha santa, não adianta. Deus ele vê tudo, Deus ele contempla tudo, Deus ele está em todo lugar, Deus em todo lugar ele está vendo todas as coisas. Quem perde a intimidade procura sempre se esconder. É impressionante, quem perde a intimidade se assegura, às vezes, numa cara feia, num disse-me-disse, numa coisa que alguém disse, aí começa a criar argumento, dizer: é porque alguém falou de mim, assim, eu não vou mais à igreja, porque alguém fez isso e isso, eu não vou mais por causa disso, por causa daquilo. É não, meu santo, é não. A Deus ninguém engana. Quando começa a ter esses caminhos, quando começa a ter esses caprichos, quando começa a ter essas saídas, quando começa a colocar esses obstáculos, que é as folhas, quando começa a criar essas situações, colocando diante de si alguma barreira, dizendo: olha, minha dirigente, eu não vou mais para isso, eu não vou mais para a comissão, olha, meu dirigente, eu não vou mais no vocal, eu não vou mais no bege, eu não vou mais nisso, não vou aquilo, porque eu estava bem, mas eu ouvi uma palavra de alguém que magoou meu coração, feriu, e eu não vou mais, então e tal. É não. Me permita eu falar a grande verdade para a tua vida. Não é. É as folhas, é os galhos, é as barreiras que você puxou para a sua frente, é os obstáculos que você puxou para perto de você.
Em vez de você tirar os obstáculos, tirar as folhas e se aproximar de Jesus para estar perto dele e para estar com a sua cabeça entre o peito dele, para que esteja abrigado e para que esteja protegido e para que esteja assegurado e para que tenha ali dentro do peito de Jesus você marcado com ele, você dentro dele. Tem pessoas, irmãos, que está perto de Jesus, procura ir, está perto, mas Jesus não está dentro de si. Observa para João. João não estava só perto, como João estava no coração de Jesus. Oh glória! Aonde você está nessa noite? Como está a tua vida nessa noite? O que tu tem feito para a tua vida ser melhor nesses últimos dias? Porque a trombeta vai tocar. O Senhor vai vir buscar a sua igreja. E o que você tem feito sobre a tua vida para te despertar, você mesmo despertar? Será que precisa dentro das igrejas Deus levantar profetas para a revelação do que você está fazendo de errado? Será que é necessário Deus levantar profetas para revelar o que tu tem feito por trás das folhagens? Será que é necessário Deus revelar, levantando profeta? Porque ainda existe profeta na terra, irmãos. Ainda existe profeta na terra que fala a verdade. Ainda existe profeta na terra, como Natã, que fala a verdade. Ainda tem Natã na terra, que não tem medo do rei, que não tem medo de ninguém, mas fala a verdade. Quando Davi pensava que tudo estava bem no seu reinado, tinha cometido delito, tinha pecado, tinha cometido homicídio, tinha cometido um adultério, e ele pensou que ninguém tinha visto. Ele pensou que por ali estava tudo bem, tudo sossegado, mas não é bem assim não. Com Deus ninguém brinca. Com Deus ninguém se esconde por trás da folhagem por muito tempo. Há o tempo que Deus ele chama a prestação de conta para que possamos sair por trás das folhagens e possamos apresentar diante dele aquilo em que ele quer de nós, que é a intimidade. Estar perto não quer dizer que é íntimo. Estar perto não quer dizer que estar no coração. Estar perto não quer dizer que estar com intimidade. Nesse momento eu quero dizer para a tua vida, guarda essa palavra no teu coração e busca a intimidade com o Senhor. Busca o nível de intimidade com o Senhor, porque o Senhor ele tem algo para falar com a tua vida, o Senhor tem algo para fazer sobre a tua vida, e o maior milagre que o Senhor tem para fazer sobre a tua vida se chama arrebatamento, o preparo da intimidade com o céu. Eu estou te dizendo algo da parte de Deus essa noite, que a intimidade que Deus ele quer de nós, Deus ele quer para nós, que nós possamos estar íntimo com ele, não é para que a gente tenha o melhor carro do ano, a melhor casa da comunidade, o melhor nome nos outdoor das avenidas e BR. Não. O que o Senhor ele quer de nós, irmãos, é a santificação, porque sem ela ninguém verá Deus. O que Deus ele quer de nós é que possamos ser santos, separados, para que possamos ouvir o toque da última trombeta. E só vai ouvir o toque da última trombeta aquele que sair de trás das folhagens. Só vai ouvir o toque da última trombeta aquele que se aproximar. Não somente está perto, mas está no coração. Oh glória! Tem que estar no coração de Jesus. E naquele momento que Jesus ele libera a palavra, que Jesus ele faz aquele ato glorioso, dando o bocado molhado para Judas. A Bíblia diz o seguinte, que naquele momento que estavam comendo, e a Bíblia diz que Judas, olha o que aconteceu naquele momento. A Bíblia diz que entrou Satanás no coração de Judas. Entrou Satanás no coração de Judas. Escuta só, presta bem atenção à voz de Deus.
Enquanto Judas estava sentado com os discípulos e que Jesus estava ali, Jesus estava dizendo para ele, pela ação, que cada ação há uma reação. Glória! Que cada ação há uma reação. Enquanto Jesus estava dizendo ali, olha Judas, toma aqui a parte molhada, a parte maior. Eu te amo, eu te perdoo, eu conheço o teu coração, eu sei o teu sentimento, eu sei o que tu queres fazer, eu sei as tuas intenções, eu sei de tudo. Jesus estava dizendo, eu sei de tudo, mas nada disso muda o meu sentimento para com você. Nada disso muda o que eu sinto por você. Nada disso, Judas, muda o meu pensamento, o meu amor por você. Do jeito que João é próximo, é perto de mim, é íntimo comigo, você também pode ser. Jesus estava dizendo isso para Judas. Amém, irmão Betânia? Jesus estava dizendo, irmão Betânia, para Judas, Judas, ainda tem oportunidade. Ainda dá tempo, Judas, para que você recomece. Enquanto você está sentado aí, é momento de você refletir. Mas o que eu quero com você não é somente que você esteja perto, mas o que eu quero é mais do que estar perto. Eu quero intimidade. E para estar perto já é um começo. Mas para ter intimidade, não é todos que estão no peito, no coração de Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia diz que naquele momento, e entrou Satanás no coração de Judas. Quando Satanás entra no coração de Judas, a Bíblia diz que Judas, ele se levantou. A Bíblia diz que Judas se levantou e saiu da mesa. Então deixa eu falar uma coisa para a tua vida. Enquanto estar à mesa, há perdão de Deus. Enquanto está à mesa, há renovação de aliança. Enquanto está à mesa, há um novo recomeço. Enquanto está à mesa, há a misericórdia de Deus. Enquanto estás sobre a mesa, há um milagre de Deus em tua direção. Enquanto estás à mesa, a oportunidade maior é tua. Jesus convidando para ser íntimo com Ele. Oh glória! É Jesus convidando para que você seja íntimo. Não é somente estar perto, mas é ter intimidade. Estar perto é uma coisa, e ser íntimo com Ele é outra coisa. Estar perto, Jesus chama. Jesus, ele chama todos. Olha, vem a mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a esperança, eu sou a solução. Eu sou o refúgio, eu sou o refúgio. Jesus chama todos para perto. Mas quando está perto, são poucos que procuram intimidade com Ele. São poucos que procuram conhecer quem Ele é. Amém, Maiara? São poucos que procuram conhecer quem é Jesus. Amados irmãos, estamos sempre trazendo a mensagem ao coração dos irmãos. E estamos sempre dentro das naves do templo, pregando, dizendo, ouvindo Deus falar tantas coisas gloriosas para o nosso coração, para a nossa alma que alimenta da palavra de Deus. A nossa alma que alimenta e necessita dessa palavra que renova a nossa vida todos os dias. Assim nós queremos ouvi-la, ele renova a nossa alma e a nossa esperança. Então é necessário ouvir a voz de Deus. É necessário atentar para a voz de Deus. É necessário entender aquilo em que Deus ele quer com a nossa vida. Então, no Evangelho de João, no capítulo de número 13, versículo 22, 23, 24, Jesus está nessa noite dizendo para mim e dizendo para você: ei, meu filho, minha filha, eu quero mais de ti. O que eu quero de ti é intimidade.
O que eu quero de ti é aproximação mais. Não é somente estar perto, não. Só estar perto não é suficiente. Ei, santo, só estar perto não é suficiente. Muitos estão somente perto e poucos são íntimos de Jesus. Aqueles que somente estão perto, no primeiro vendaval da vida que vem, consegue soprar ele e às vezes levar ele para distante. É porque somente estava perto. E o segredo não é estar somente perto. O segredo não é somente estar perto. O segredo é estar íntimo no peito de Jesus. Estar íntimo no peito, no miocárdio de Jesus. A Bíblia diz no livro de João, no final dos últimos capítulos, lá do capítulo 27, 28, em que Jesus foi crucificado, foi morto sobre o madeiro, só para a gente entender o que eu quero passar para vocês nessa noite. A Bíblia diz que quando Jesus foi levantado como uma bandeira, como essa bandeira que é erguida, Jesus ele foi levantado e foi erguido como uma bandeira sobre aquele madeiro. Lá estava o nosso Jesus com os braços abertos, com os pregos cravados nas mãos, com os braços abertos, os pregos cravados nos pés. Havia uma tradição em que todos aqueles que morriam sobre a morte de cruz eram malditos. E a Bíblia diz no livro do profeta Isaías que ele se passou como maldito por nós, pela nossa vida. Então escuta lá o que Deus vai falar ao teu coração. Jesus ele se fez como maldito pela nossa vida. E a Bíblia relata que naquele momento, quando já era chegado o final da tarde, a Bíblia diz que os soldados romanos vieram certificar. Jesus estava na cruz do meio, e estava um malfeitor na direita, outro na esquerda, e não poderia passar do final da tarde, porque o sol já estava se pondo, e quando o sol já estava se pondo, já ia nascendo, já ia amanhecendo, já ia sendo o outro dia, que seria o sabate, que é o sábado. E não poderia isso acontecer. Teria que causar uma situação emergencial de uma morte mais rápida, para que pudesse tirar aqueles homens da cruz, para poder sepultar. E a Bíblia diz o seguinte, que os soldados foram lá, aonde estava o da direita, certificaram que estava morto, e foram no outro da esquerda, e foram aonde estava Jesus. Mas chegando aonde estava Jesus, perceberam que Jesus não tinha mais vida. Perceberam que Jesus não tinha mais vida, estava morto. E por ele já estar morto, não se quebrou dele nenhum osso. Porque a Bíblia diz, uma grande profecia, em que nenhum osso dele seria quebrado. E Jesus já estava morto. Os soldados romanos observaram, olharam, analisaram, está morto. E eles começaram a retirar-se diante de Jesus, começaram a sair. E quando eles vinham saindo, um dos soldados tomou uma iniciativa. Essa iniciativa que ele tomou, ele não recebeu uma ordem romana. Ele não recebeu uma ordem de nenhum dos seus maiorais. Ele não recebeu uma ordem de seu ninguém. Ali não foi uma intervenção diabólica, ali não foi uma intervenção romana, ali não foi uma iniciativa própria, ali foi uma iniciativa de Deus. E eu vou te explicar e te provar nesse momento, à luz da Bíblia, que aquele soldado, ele pega a sua lança e olha para Jesus que está pendurado sobre uma bandeira, como uma bandeira, e pega a sua lança e crava ao peito de Jesus, que fura o coração do mestre, causando uma fressura no miocárdio dele. E a Bíblia diz que desce ali dois elementos, que é água e sangue. O sangue que lavou, que purifica, que santifica a nossa vida, e nós somos lavados e remidos pelo sangue daquele que foi derramado sobre aquele madeiro, e a água que simboliza a plenitude do Espírito Santo sobre a nossa vida. E naquele momento, aquele soldado
tomou a iniciativa com uma intervenção divina, porque o profeta Isaías, ele vai dizer no capítulo 53, que ele foi ferido de Deus. E esse ferido de Deus dá-se nós a entender que foi uma intervenção divina. Que aquela fissura em que foi cravado ao peito de Jesus, estava Jesus ali com o peito, com uma lança cravada, em que abriu uma fissura ao peito dele. Então escuta lá o que Deus ele tem a dizer ao teu coração. A Bíblia fala também acerca do que Paulo vem dizendo, que nós somos os ramos. E nós fomos enxertados na videira verdadeira. Para ser enxertado, aquele que trabalha sobre agricultura conhece muito bem que para se fazer um enxerto, é necessário pegar uma planta já de idade, pegar uma parte mais nova e juntar uma a outra dentro de uma fissura e unificar as duas para que haja de fato uma união e para que nasça ali. Só consegue nascer se realmente ela for enxertada em outra planta. E a Bíblia fala, o apóstolo Paulo, trazendo para a nossa vida, trazendo uma grande reflexão para nós, ele vem dizendo, olha, Cristo é a videira e nós somos os ramos. E nós, sendo ramos, nós fomos enxertados na videira verdadeira, que é Jesus. Então nós fomos enxertados nele. Nós fomos enxertados em Jesus. A Bíblia vem falando acerca de Moisés. Moisés foi um grande representante do povo, representava a Deus. E houve um momento de opressão na vida de Moisés, para que os irmãos entendam. Houve um momento de opressão na vida de Moisés, em que Moisés estava sobre o deserto, Moisés estava sofrendo, o povo chegou para Moisés dizendo, olha Moisés, estamos com sede, estamos com fome, estamos assim, estamos desse jeito, trouxesse aqui a nós para a gente morrer de sede. Aí Moisés agora diz, olha Deus, o problema aí não é meu, o problema agora é teu. O teu povo está com sede, o teu povo está clamando, o teu povo isso, o teu povo aquilo. Aí Deus diz a Moisés, Moisés, o que tu tem na mão? Ele disse, eu tenho uma vara. Moisés, vai lá, toca na rocha. E naquele momento em que Deus ele dá ordem para Moisés ir lá, tocar na rocha, Moisés ele faz mais diferente do que Deus tinha dito. A Bíblia diz que Moisés vai lá e fere a rocha. E no que Moisés ele fere a rocha, a Bíblia diz que da rocha começou a jorrar água. E aquela água que começou a jorrar da rocha, do ferimento em que foi causado pela vara de Moisés, aquela água começou a saciar a sede de Israel. Observando o texto, a gente vai ver que no Novo Testamento, Deus do céu já estava tratando conosco, já estava dizendo lá, e dizendo de uma forma simbólica, que o nosso Jesus, que é a rocha inabalável, a rocha ferida, a pedra de esquina, a rocha ao qual Moisés feriu, que abriu aquela fenda, que correu água, estava lá Deus, apontando lá para frente, para a crucificação. Estava Deus apontando lá para o Calvário e dizendo, olha, dessa forma aí, o meu filho vai ser ferido, vai jorrar água para alimentar e saciar a sede. E é esta água que jorrou do peito de Jesus. Quando o soldado furou o miocárdio dele. É esta água que tem alcançado a minha vida e tem alcançado a tua vida. É esta água que tem saciado a nossa sede. É esta água que tem sido nosso sustento. É esta água que tem sido nosso refrigério. É essa água que tem realmente abastecido a nossa vida. Ei, é aquele momento quando Jesus encontra a mulher samaritana, quando ela vai buscar água e Jesus diz, ei, me dá um pouco de água. Ela disse, não, como tu judeu, eu samaritano, tu me pede de água. A gente não pode conversar, não podemos ter contato. Aí Jesus diz, olha, se tu soubesse quem te fala, quem te pede água para beber, tu me pediria água viva, e eu te daria água que jorraria, uma fonte de água eterna que jorraria para toda a vida. Aí aquela mulher ela teve interesse, disse, me dá dessa água para que eu não tenha mais trabalho de vir a esse poço que foi feito pelo nosso pai Jacó. Aí Jesus disse, não, eu não estou falando dessa água, eu estou falando da água viva.
Eu estou falando da água que dá vida. Eu estou falando da água que alimenta. Eu estou falando da água que sacia a sede espiritual. Eu estou falando da água que a humanidade precisa tomar. Eu estou falando da água que a humanidade precisa beber. Eu estou falando da água porque aquele que bebe nunca mais tornará a ter sede. Aquele que bebe nunca mais tornará aí a outra fonte, porque está tomando da fonte verdadeira que é Jesus, que sacia nossa sede, que cuida da nossa vida e nos atrai para estar íntimo com Ele. E só toma dessa água aquele que tem intimidade com Ele. E só toma dessa água que jorra dentro de si. Aquele que bebe dessa água nunca mais terá sede. Aí Jesus estava dizendo, olha, eu sou a esperança. Enquanto está sobre a mesa, ainda há esperança. Aí aquela fenda, irmãos, precisava fechar. Aquela fenda no peito de Jesus que ficou aberta, precisava ser fechada. Existem miríades e miríades de seres angelicais, em que pegando todos eles, não conseguiria preencher aquela fenda que estava ao peito de Jesus. Nem Miguel, nem arcanjo poderia preencher, nem os serafins, nem os anciões, nem um grande coral poderia preencher aquela fenda que está sobre o peito de Jesus. Mas houve algo em que eu já acabei de falar. Houve algo que poderia ser enxertado em Jesus, que poderia de fato ser sanado e ser fechado essa fenda. É todos aqueles, imperfeito, pecador, ímpios, pessoas que não têm nome, pessoas que não têm nenhum valor para a sociedade, pessoas que vivem uma vida dizendo que não tem jeito, pessoas que vivem uma vida dizendo que não tem mais esperança, pessoas que vivem uma vida dizendo que para ele já basta, a solução é a morte. Pessoas que vivem desiludidas, pessoas que vivem desacreditadas, pessoas que não têm mais esperança. É para essas pessoas. Pessoas que vivem no mundo das drogas, dizendo não tem mais jeito, não tem mais solução. Eu vou morrer, eu vou me acabar nisso aqui, ninguém vê mais, ninguém olha mais para mim, ninguém me vê, ninguém me lembra. Você é importante demais para Deus. Então, dentro dessa abertura do peito, do miocárdio de Jesus, cabe você. Você foi enxertado na videira que é Jesus. Você foi enxertado na videira verdadeira. Você foi enxertado na videira que te traz a paz, que te traz alívio, que te traz a esperança, que traz para a tua vida a libertação, que traz para a tua vida a cura, que traz para a tua vida a esperança, que traz para a tua vida socorro, porque Ele é socorro na tua vida, que te traz para a tua vida tudo que tu não consegue ter. O Espírito Santo de Deus, Ele faz sobre a tua vida. E somente Ele consegue te libertar. Somente Ele consegue te salvar. Somente Ele consegue quebrar as correntes. Somente Ele consegue quebrar os agrilhões que está sobre a tua vida. Eu quero dizer nesse momento, nessa live, Jesus é Jesus que liberta. Jesus é Jesus que quebra todas as correntes. Jesus é Jesus que entra na tua família para libertar alguém que está preso, que está acorrentado. Jesus é aquele que liberta. Jesus é aquele que nessa noite está trazendo uma palavra para o teu coração, para a tua vida, e dizendo, olha, eu sou aquele que entro na tua casa, que entro sobre a tua família, sobre o teu filho, sobre a tua esposa, sobre o teu marido, e eu entro com libertação. Aquilo que tu não pode fazer, eu faço. Aquilo que tu não pode ir, eu vou. Ele pode estar longe, ele pode estar distante, pode estar fora do estado de Pernambuco, aonde ele estiver, um parente teu que esteja prisioneiro, que esteja escravizado, o Espírito Santo de Deus está visitando nessa noite para fazer um milagre. Aonde você não pode ir, o Senhor Ele vai. Aonde você não pode fazer, o Senhor Ele faz. Ele é Senhor absoluto. É por isso que Ele disse, olha, a fenda ficou aberta e você, é importante demais, é que é enxertado em mim. Nós fomos enxertados na videira verdadeira que é Jesus de Nazaré.
Então, meu querido e amado irmãos, para nós entrarmos para a nossa conclusão da nossa fala nessa noite, deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto estar à mesa, no momento em que Jesus estava ali, sobre a mesa, junto com os discípulos, Judas se levanta, Satanás entra no coração de Judas, e Judas ali, ele sai ali, dizendo que estava acabado, que não tinha mais jeito, mas Jesus estava dizendo: olha, Judas, tem jeito, tem esperança, tem solução, tem oportunidade. Então o segredo, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo que está me ouvindo, talvez não seja nem evangélico, mas eu quero te dizer uma coisa para você. Jesus, ele te convida para que você beba dessa água. Jesus, ele te convida para saciar a tua sede. Jesus, ele te convida para que você seja enxertado nele, na videira verdadeira, nessa feiçura do peito de Jesus. Então Jesus, ele quer você no peito dele. Jesus, ele quer você no coração dele. Não é somente estar perto, não é somente estar próximo, é estar dentro, enxertado no coração de Jesus. Porque aquele que está enxertado no coração de Jesus, ele sabe que existe um Jesus acima de qualquer circunstância. Aquele que está enxertado no coração, no peito de Jesus, ele sabe que em meio à tempestade, em meio às lutas e dificuldades, ele sabe que o Senhor protege, ele sabe que o Senhor guarda, ele sabe que o Senhor cuida. Não entra em desespero, não entra em aflição, não entra em agonia, não entra em frustração. Existem muitas pessoas frustradas, existem muitas pessoas parando na fé, existem famílias que estão parando no meio do caminho porque estão frustradas, porque acreditou em alguém, porque apostou, fez tanto pela igreja, fez tudo, correu, pilotou, saltou, fez tanta situação, e qual foi o teu resultado? Hoje parou, hoje refletiu, hoje puxou o freio de mão e disse: eu não vou mais, eu não quero ir mais, não adianta, não vale a pena. Sabe por que não vale a pena? É porque você precisa sair de trás das folhagens, porque existe alguma coisa errada faltando na tua vida. Existe alguma coisa que está faltando sobre a tua vida. Então saia de trás das folhagens e receba o milagre de Deus sobre a tua vida. Saia de trás das folhagens para receber o milagre sobre a tua família. Pouco importa a posição, irmãos, pouco importa cargo, pouco importa demais coisas que nos rodeiam. O que importa, meu amado, o que importa é a intimidade com um amigo chamado Jesus. Se você tivesse, eu vou te garantir, se você tivesse essa intimidade com ele, você não seria contra as coisas da igreja. Se você tivesse a intimidade com ele, você não seria contra o seu pastor. Se você tivesse intimidade com ele, você não seria contra a administração do nosso pastor presidente. Se você tivesse intimidade com Jesus, porque a Bíblia diz que todos aqueles que estão governando, que estão sobre a administração, foi constituído por Deus. Então, se você não consegue obedecer, não consegue honrar, não consegue respeitar, é porque você não tem intimidade. Aquele que tem intimidade, ele é obediente. Aquele que tem intimidade, ele é conservador. Aquele que tem intimidade, ele busca a Deus. Aquele que tem intimidade, ele consegue ouvir a voz de Deus, porque sai de trás das folhagens. E quando sai de trás da folhagem, ele busca o sentimento, a sensibilidade de ouvir e de ter o Senhor pertinho dele para ouvir a voz do Todo-Poderoso. Então você que anda frustrado, você que anda remando contra a maré, eu vou te falar uma coisa: você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai chegar a lugar nenhum. Porque não existe aqui na terra igreja perfeita. Não existe aqui na terra igreja perfeita. A igreja perfeita está lá no céu. O Senhor já começou a chamar. O Senhor já começou a guardar dentro do celeiro. Aquela lá é a vinda do Senhor, que já está guardando a igreja perfeita. Mas aqui, há um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. A trombeta irá tocar, irá resgatar a igreja perfeita. Então, querido, meu querido amado irmãos, levanta a tua cabeça, busca o Senhor, reúne a tua família para estar na casa do Senhor, reúne a tua família, volta para o primeiro amor, volta ao princípio de tudo. A frustração que houve sobre a tua vida, esquece.
Olha para Jesus, ele morreu. Quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus. Quem morreu pela tua vida, quem morreu pela minha vida, foi Jesus. Então levante a cabeça, prossiga. Não é tempo de você parar, não é tempo de tornar-se oposição, não é momento para isso, para perder tempo com essas coisas. É momento de estar pertinho de Jesus para receber dele no ouvido aquela voz suave dizendo: eu sou a tua solução, eu sou o teu caminho, eu sou o teu refúgio, eu sou a tua alegria, eu sou a tua esperança, eu estou contigo, não temas, eu te levanto todos os dias da tua vida. É nós escutando a voz do nosso amigo Jesus. É ouvindo a voz do nosso amigo Jesus que a gente vai vencendo as dificuldades da vida. É ouvindo a voz do nosso amigo Jesus que a gente vai vivendo e aprendendo as coisas da vida. É ouvindo e estando perto de Jesus que a gente começa a observar que o céu de fato é tomado à força e eu preciso fazer a minha parte. Ei, você precisa fazer a tua parte. Você precisa ser crente mais em Jesus. Você precisa buscar mais a Jesus. Você precisa estar perto de Jesus. Não é tempo de estar distante dele. É tempo de estar perto e dentro, no peito de Jesus. Amém, irmã Rosa? Moacir Pereira, Deus abençoe, irmã Silvânia. Escuta só. Amém, irmã Andréa? É momento e tempo de nós estarmos perto de Jesus e dentro do coração dele. João foi feliz, hein, Natanael? João foi feliz, Natanael, porque ele não estava somente perto, ele estava dentro do coração de Jesus. Coisa boa é conhecer a Jesus, e coisa boa é ter intimidade com Jesus. E só conseguimos ter intimidade com ele quando a gente faz a renúncia e quando a gente sai de trás das folhagens. Quando a gente sai de trás das folhagens, amém, irmã Santana? Quando a gente sai de trás das folhagens, a gente começa a enxergar e ver a glória de Deus. Quando a gente sai de trás das folhagens, a gente vê a mão de Deus estendida. Quando a gente sai de trás das folhagens, a gente vê Deus operando poderosamente. Quando a gente sai de trás das folhagens, a nossa visão espiritual, o Senhor ele abre e a gente começa a enxergar coisas que a gente nunca mais viu. Quando a gente tem intimidade com o céu, a gente vê coisas que ninguém vê. Quando a gente tem intimidade com o céu, a gente vê coisas que muita gente duvida. Mas só quem acredita e quem sabe de fato é aquele que tem intimidade. Quem tem intimidade, ele sabe que Jesus é Jesus. Que Jesus revela o profundo e o escondido. Então, guarda esse momento, essa palavra no teu coração. Porque o tempo que nós estamos vivendo é tempo de revelação de Deus. Hein, irmã Rosa? Irmã Silvânia? É tempo de irmã Jandira? É tempo de revelação de Deus. Irmã Berenice? É tempo de milagre de Deus. Ione? É tempo de momento de milagre de Deus. Marina? É tempo de milagre de Deus sobre a nossa vida. É tempo de Deus cobrar de nós intimidade com Ele. E Deus, Ele procura, irmãos. Deus, Ele procura os verdadeiros, fiéis. Joselma, amém, Joselma, Deus abençoe. Deus procura, irmã Vânia, Deus procura os fiéis, aquele que busca intimidade com Ele. Não é simplesmente o fato de ser cristão, fazer parte de tal departamento, ou liderar departamento, ou liderar a igreja. Não é somente isso. A nossa vida diante de Deus não se resume somente nisso, não, viu? A nossa vida, ela se resume simplesmente dentro de um quadro de intimidade com Jesus. Quando nós temos a intimidade com Jesus, a gente não se embaraça com nada nessa vida. A gente, quando tem intimidade com Ele, a gente não se preocupa com o que o povo pensa, ou com o que vai falar, ou o que vão dizer, ou o que vão levantar. A gente não se preocupa com isso. A gente se preocupa, sim, de estar sempre mais perto de Jesus para ser fiel a Ele em todo o tempo. Ser fiel a Deus
e sair de trás das folhagens é um princípio de sabedoria e é um princípio que nós precisamos colocar em prática para que estejamos envolvido dentro do miocárdio, do peito do nosso querido Jesus, aonde nós fomos enxertados para que o milagre aconteça sobre a nossa vida. Amados, muitas pessoas, amém, irmã Rosa, muitas pessoas vivem murmurando, reclamando, questionando, desesperadamente, com tantas coisas sobre a sua vida, mas esquece, em primeiro lugar, de buscar a Deus e de ir buscar a sua intimidade com Ele. Às vezes recorre a um vizinho da direita, vizinho da esquerda, recorre a um, recorre a outro, se desespera e tanta coisa e tal, e não para ouvir a voz de Deus. É porque não consegue mais ouvir a voz de Deus. Mas eu vou te dar uma receita do céu, completar a receita, na verdade, sobre a tua vida nessa noite. Olha, em meio às aflições e lutas da vida, que todos nós passamos, ninguém é isento de lutas e dificuldade, porque ela faz parte da nossa história de vida. Mas buscar a Deus, estar perto do Senhor e ter intimidade com Ele, são para poucos. Mas eu quero te convidar para que esteja envolvido e dentro desses poucos números, que esteja perto e íntimo com o Senhor. Porque se você procura esse caminho de santificação, de intimidade com o Senhor, você não será confundido, você não será enganado, você não será atrapalhado na sua vida, você não terá atrapalho. Alguém pode chegar e te prometer isso e aquilo, e você tem os pés firmados na rocha, e você tem os pés na rocha que é Jesus, e nada vai te embaraçar, nada vai te incomodar. Coisas que acontecem no nosso dia a dia, nada vai afetar a tua vida, porque tu tem intimidade com o dono do céu. Ainda que alguém apareça fazendo, dizendo e tal, mas você confia e ouve a voz do Espírito Santo de Deus que está pertinho de você, que está sobre a tua vida, que está dirigindo a tua vida mediante a intimidade. E para ter intimidade é necessário buscar a Ele. Para ter intimidade é necessário renunciar a Ele. Para ter intimidade é necessário levantar, bater a poeira e seguir avante para buscar ao Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto Ele está perto. Amém? Deus abençoe a tua vida, meu amado. Então, para a gente finalizar nessa noite, a nossa fala, deixa eu te dizer, Judas, que estava sentado, se levantou, Satanás entrou no coração e Judas saiu. Então, não te levanta da mesa, permanece na mesa, porque ainda há esperança. E estás dentro da folhagem, se estás se escondendo por causa de alguma coisa que tu cometesse, ainda há tempo de retornar à mesa para sentar, para reconciliação, porque Deus é Deus que renova a aliança, Deus é Deus que renova o conserto, Deus é Deus que chama a tua vida para um renovo, para um conserto, para trazer para ti a esperança, para trazer para ti a paz, para trazer para ti o refúgio e refrigério. Ele é Senhor acima de todas as coisas, que está no controle de tudo. Amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a cada um dos irmãos aqui que tem nos acompanhado. Deus abençoe a irmã Rosa, Deus abençoe a Marina, Deus abençoe a todos aí, em nome do Senhor Jesus. Guarda nessa noite essa porção dessa palavra no teu coração. Amém, irmã Vânia? A nossa irmã Ena, Deus abençoe. Guarda essa palavra no teu coração, porque o Senhor, Ele falou a nossa irmã Berenice, Deus abençoe. Santana, Deus abençoe em nome de Jesus. Guarda essa palavra no teu coração. O segredo maior da nossa vida não é somente estar perto. Não é somente estar perto. É ter intimidade com Ele. E ter intimidade são para poucos, não é para muitos.
Amém, Vitória? Ter intimidade é para aqueles que querem. Ter intimidade é para aquele que tem atitude. Ter intimidade é para aquele que quer, né, irmã Gorete? Para quem quer intimidade, irmã Gorete, é aquele que quer se aproximar de Jesus. Aquele que quer intimidade é aquele que não olha para as calúnias, não olha para o disse-me-disse, não olha para os grandes vendavais da vida, não olha. Aquele que quer intimidade, ele procura, né, irmã Rosa? Ele procura fazer por onde. Aquele que tem intimidade com o céu, irmãos, ele não se embaraça com as picuinhas da vida. Aqueles que querem e têm intimidade, ele não se envolve, não procura contenda. Ele não procura contenda, ele não procura plantar, porque a lei da semeadura, ela é verdadeira e ela é justa. Ela chega no tempo certo. A gente planta aquilo que a gente colhe. Então, se tu um plantador de grandes sementes boas aqui na terra, se tu um grande plantador de sementes frutíferas sobre a terra, porque o Senhor, Ele é aquele que dá crescimento, e tu irás colher tudo aquilo que tu plantas. Amém, irmã Rosa? Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Então, a lei da semeadura, ela é verdadeira. A gente planta, a gente colhe. O que você tem plantado? Tem plantado. O que você tem plantado, você vai colher. Então, Deus te abençoe. Guarde essa palavra ao teu coração. Guarda essa palavra ao teu coração. Guarda essa palavra para a tua vida. Porque muitos longos dias, essa palavra vai bater fortemente a tua mente, ao teu coração, essa mensagem que Deus tem colocado sobre a tua vida. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe a todos os irmãos aqui, de perto, de longe, que têm nos acompanhado na nossa live. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe a juventude da igreja. Tamo junto, viu? A toda a juventude, a toda a direção de Umadal, do DGADALP, que está numa missão aí, irmãos. Eu entreguei uma missão para esse povo abençoado aí, ó. O resultado, ó, nota 10. Deus abençoe a vocês, tá bom? Vamos nessa força aí, falta pouco, tá bom? Amém, Elton Silva, Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês aí em nome de Jesus. A juventude da igreja, vamos nessa força, tamo junto. Vai dar tudo certo aí no final, tá bom? E vamos marcar aí esse dia abençoado. Deus abençoe a todos aí em nome de Jesus. Amém, Natanael, Vitória, em nome de Jesus. Deus abençoe. Fica com Deus. Amém? Deixa eu fazer a oração nesse momento pela tua vida, pela tua família, para que Deus continue te ajudando, te abençoando, em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, nesse momento que estamos concluindo esse trabalho, apresentamos a Ti a cada um dos Teus filhos que tem acompanhado conosco. Acompanhando, Senhor, a cada um dos irmãos, das irmãs, jovens, ó Deus, que tem nos assistido. Deus, pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada um deles. Pedimos, Senhor, a Tua bênção, a Tua paz sobre a vida deles. Pedimos, Senhor, nesse momento, ao qual a mensagem o Senhor colocou nessa noite em nosso coração, que seja aplicado em cada vida, em cada coração nessa noite. Ó Deus, opere maravilhas, opere milagres, Senhor, através, Senhor, da Tua palavra que foi falada nessa noite. Ó Deus, sobre aqueles que estão por trás das folhagens. Senhor, tira as folhagens. Senhor, corta aqueles galhos, aqueles garranchos que tem impedido de ouvir a Tua voz, de se aproximar de Ti, de ser íntimo contigo. Corte nessa noite. Ó Deus, porque Tu és aquele que veio e que está presente para uma reconciliação, para um novo recomeço, para uma nova aliança. Senhor, opere milagre na vida daquelas pessoas que estão sofrendo, só vive sofrendo, às vezes não sabe porquê, às vezes não entende o porquê, mas Senhor, mostra, dê um entendimento, abre a visão do moço, abre a visão deles, para que comecem a enxergar aquilo que o Senhor tem a fazer, aquilo que o Senhor tem a realizar sobre a vida deles. Eu te peço, Senhor, por toda a área, no Teu nome pedimos a Tua bênção nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.